essa é a estrutura da hierarquia das leis. Por que hierarquia? Porque em legislação nós temos uma sequência onde a lei maior ela prevalece. Nós temos um país federativo, né, onde nós temos uma estrutura também hierárquica, né, onde nós temos a federação, né, o governo federal, nós temos os estados e nós temos os municípios. Então, essa estrutura de lei, de hierarquia das leis, que eu estou trazendo aqui com essa pirâmide, ela também é aplicável ao nível federal, ao nível estadual e ao nível municipal. Naturalmente que, falando de Constituição Federal e emenda constitucional, não, né? Isso daí só vale para o âmbito federal, né? Então, a Constituição Federal, que é de 1988, a nossa Carta Magna, né, a lei maior do país, é ali que vai ditar as regras do que pode e o que não pode dentro de um país. Então, tudo que está abaixo dessa lei, né, ou seja, tudo, praticamente, né, e também nos níveis hierárquicos em termos de esferas, né, federal, estadual, municipal, não pode contradizer com o que está acima, né, e quanto mais abaixo no nível hierárquico das federações, então do federal para o estadual e para o municipal, eu só posso ser mais restritivo, tá? Então isso é uma informação muito importante, porque às vezes nós vemos aí algumas discussões, não, isso é inconstitucional, né, porque está indo contra a Constituição, ou a Constituição que fala dessa regra, de que você só pode ser mais restritivo se você sai de uma lei federal para uma lei estadual, para uma lei municipal. Então, eu vou dar como exemplo aqui, eu gosto de trazer esse exemplo, porque é um exemplo da área ambiental, que nós todos convivemos, né, no dia a dia. As áreas de preservação permanente são as APPs, então, o Código Florestal, que é uma lei federal, então está aqui, ó, uma lei federal, né, ela diz lá, vou dar um exemplo aqui, que determinada largura do rio tem que ter lá 30 metros de largura, ok? O Estado também tem a sua lei, né, do Estado, pode ter também a sua lei florestal, né, e também o município pode ter o seu Código Municipal Florestal. Eles podem também trazer informações sobre o tamanho das APPs, porém, eles têm que ser somente mais restritivos, ou seja, se o governo federal, né, a lei federal disse que uma APP para uma largura X de 30 metros, teoricamente, se eu vou para o Estado, eu só posso dizer que ela é mais restritiva, ou seja, proteger uma área maior. Não posso chegar a uma lei estadual e falar que aquela largura que a federação fala que é 30 metros, aqui no meu estado é 20, né? Ou aqui no meu município é 10. Não, eu só posso aumentar essa restrição. Tá? Então, esse é um conceito muito importante de quem trabalha com licenciamento ambiental e com questões ambientais, que precisa entender essa hierarquia das leis. Para a nossa pirâmide agora, falando um pouquinho da pirâmide, né, já posso deixar eu um pouquinho maior aqui, porque vocês já vão conseguir enxergar melhor como é que funciona isso daqui. Nós temos, então, a Constituição Federal, as emendas constitucionais são justamente atos que são emitidos daquilo que não foi previsto na Constituição, mas que por meio de uma emenda você fez uma complementação ao que a Constituição Federal prevê, ok? Num nível abaixo de importância, vamos chamar assim, nós temos as leis, né? Então temos as leis federais, temos as leis estaduais, temos as leis municipais, né? Tem as leis complementares. As leis complementares, elas são tão importantes porque elas complementam o entendimento da Constituição Federal. Ela é complementar à Constituição Federal, né? Temos as medidas provisórias e assim por diante. No nível de importância, nós temos daí depois o decreto, né? Então, isso aqui é um conceito importante, né? Depois vem a resolução, portaria e instrução normativa. Agora, o que eu tenho que entender com isso aqui? Isso aqui não me diz nada, Joaquim, né? Não quer dizer nada isso aqui. Então, agora que vem o X da questão. Quer dizer que Opa, vamos ver se passa aqui.
A Constituição Federal, a emenda à Constituição, a lei complementar, a lei e a lei complementar, quem escreve, quem propõe, né, é o poder legislativo. Quem que é o poder? Isso vocês sempre tentem fazer o exercício de que isso acontece na esfera federal, acontece na esfera estadual, na esfera municipal. Na esfera federal, quem é o poder legislativo? São os deputados federais e os senadores, né? Então, eles fazem essa dupla lá, um propõe, o outro aprova, daí volta, né? Então, agora, para o nível estadual, são os deputados estaduais. Para o nível municipal, são os vereadores. Compõem o poder legislativo, né? Já medidas provisórias e decretos são emitidas pelo poder executivo. Quem que é o poder executivo? É o presidente, no nível federal, é o governador no nível estadual e é o prefeito no nível municipal. Isso quer dizer que, se um prefeito entender que uma lei municipal não está abrangendo determinado assunto e que há uma lacuna, ele pode, por meio de um ato que não tem votação, que é um ato, né, por liberalidade dele mesmo, emitir um decreto, pode complementar aí, então, essa informação. Os decretos também servem para regulamentar as leis. Então, o legislativo, que são os, né, políticos aí, escolhidos por eleições, né, pelo voto do povo, eles vão lá e fazem a proposta. E o executivo, que também são eleitos pelo povo, né, eles vão lá e fazem a regulamentação daquilo que o legislativo propôs. Então, com uma lei, geralmente ela precisa ser regulamentada, ou seja, o Poder Executivo emite um decreto e faz a regulamentação daquela lei, né? E os três de baixo aqui, então a gente já passou pelo Legislativo, já passamos pelo Executivo, e quem que faz resolução, portaria, instrução normativa? A administração pública. Quem é a administração pública no nosso caso? É o órgão ambiental, tá? Então, a administração pública, seja ela no nível federal, o IBAMA, seja ela no nível estadual, os órgãos ambientais estaduais, o IAT, no caso do Paraná, a CEMAD, no caso de Minas Gerais, né, a SEMA, no caso de Mato Grosso, o IMA, no caso de Santa Catarina, enfim, cada estado tem um nome, mas é uma estrutura, né, é a administração pública, né? Então, eles fazem resoluções, portarias e instruções normativas para justamente detalhar como que se coloca em prática aquilo que foi previsto na legislação, certo? Então, a lei, ela não deve detalhar como fazer, ela deve dizer as regras do jogo, o que pode, o que não pode, tal. Ah, mas e agora, para colocar em prática, você tem que ter esses instrumentos jurídicos que são emitidos pela administração pública, certo?